Eu sou Rafael Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, que tem o objetivo fazer você aprender matemática. Essa é a primeira aula sobre o estudo das equações, tá? Então nós vamos iniciar uma nova sequência e que a gente sabe que é um assunto que é uma dificuldade para a grande maioria, então nós decidimos fazer com que esse assunto seja visto aqui no nosso canal, no intuito de ajudar quem ainda não sabe nada de equação e para aqueles que têm ainda dificuldade, né? Que a gente sabe que a partir do sétimo ano do ensino fundamental, praticamente tudo que a gente faz em matemática vai recair numa equação. Então é importante que a gente saiba os conceitos e saiba resolver as equações, né? Esse tipo de assunto, porque ele é de fundamental importância no nosso decorrer da vida estudantil. Então vem comigo, aproveite que a gente vai fazer o possível para que você entenda o que nós vamos fazer agora, tá? Vamos lá. Então, olha só, equação. O que vem a ser uma equação? Equações são igualdades que contêm pelo menos uma letra chamada incógnita que representa um número desconhecido. Então, veja bem, ao ler a definição de equação, é necessário que a gente consiga identificar duas coisas, porque é assim que você vai conseguir resolver as questões, caso seja cobrado de você, numa prova, concurso, qualquer lugar. Tá? Então, olha só, esses dois elementos são a igualdade, ou seja, o símbolo de igual, tá? Precisa aparecer para que nós tenhamos uma equação e que contém pelo menos uma letra. Ó. Então, a letra, veja que aqui está pelo menos uma letra. Ou seja, podem ter mais de uma letra, ou somente uma, tá? E essa letra nós chamamos de incógnita. Então, a partir de agora, quando nós nos referirmos à incógnita, nós estamos nos referindo à letra, tá? Na equação. E essa letra, ela vai representar um número desconhecido, um valor. Tudo bem? Mas olha só, para você olhar uma sentença matemática e identificá-la como equação, você precisa desses dois elementos. Você precisa de uma igualdade e de uma letra, de pelo menos uma letra. Tudo bem? É assim que você vai fazer. Olha os nossos exemplos. Antes da gente considerar isso aqui, aqui tem 5t menos 9 igual a 16. Então veja, primeira coisa, tem igualdade? Tem. Legal, pode ser uma equação. Olha só, observou? Tem uma letra aqui, a letra T. Pronto, então fechou. Essa sentença é uma equação, por ter esses dois elementos. E aí a gente diz, olha, isso aqui vai ser uma equação na incógnita T, ou seja, na letra T. Perfeito? Muito bem. Olha o nosso outro exemplo. 5x mais 6y igual a 1. Veja, tem igualdade? Tem. Está aqui o símbolo de igual. Tem letra? Tem, olha, a letra x e a letra y. Ah, não importa se tem duas? Não. Porque aqui diz, ó, pelo menos uma letra, ou seja, podem ter uma ou mais letras. Então aqui são duas letras. Então a gente vai dizer que essa sentença é uma equação nas incógnitas x e y. Tá bom? Vem comigo. Exemplo C. T elevado à quarta ou t à quarta menos 8z igual a x. Vamos lá? Isso aqui é uma equação? Tem o símbolo de igual, uma igualdade, beleza. Tem letra? Tem a letra T e a letra Z, uma equação. Então a gente vai dizer, e aqui o x também, né? Então a gente vai dizer que essa equação, essa sentença é uma equação nas incógnitas T, Z e x. Legal? Muito bem. Sabe por que isso acontece? Principalmente nas questões de julga o item que eu digo. Aí de repente a gente se acostuma, né? Porque a ideia das equações é você aprender a resolver. Tá? A maior probabilidade de se cobrar questões de equação é pedir para que você calcule, que você resolva as equações. A gente vai ver isso para frente, um pouquinho para frente. Então, quando ele pede uma questão conceitual, a gente acaba não conseguindo fazer. A gente coloca lá, por exemplo, isso aqui. Olha, 8x menos 2. E fala que isso aqui é uma equação.
E aí você vai ver, não, isso não é uma equação. Por quê? Você procura logo, tem igualdade, cadê o símbolo de igual? Não tem símbolo de igual, então isso aqui não é uma equação. Embora tenha letra. Deu para entender? Apesar de ter letra, não tem igualdade, isso não é uma equação. Isso aqui simplesmente é uma equação, uma expressão algébrica, tá? Outra também que ele, normalmente os elaboradores pregam esse tipo de peça, a gente coloca isso aqui, olha, 2 mais 5 igual a 7. Legal, 2 mais 5 igual a 7 diz que isso é uma equação. Não é uma equação, isso é simplesmente uma igualdade. Por quê? Embora tenha a igualdade, o símbolo de igual, mas não tem letra, não apresenta nenhuma letra. Então isso aqui não é uma equação, é simplesmente uma igualdade. 2 mais 5 igual a 7. Beleza? Vamos lá. Existem definições aqui no estudo de equações, tá? Elementos são importantes. Por exemplo, saber o que é um conjunto universo, que é importantíssimo no estudo de equação, tá? E nesse conjunto universo nós vamos representá-lo pela letra U, U maiúsculo, tá? Então o que vem a ser o conjunto universo de uma equação? É o conjunto composto por todos os possíveis valores que podemos atribuir à incógnita. Então veja só comigo aqui, para a gente entender legal, e antes de ver o exemplo. Veja bem, olha só nesse exemplo A. Aqui se acostuma com uma coisa. Entre um número e uma letra, quando não aparece a operação de adição e subtração, subtende-se uma multiplicação. Tá certo? Então é 5 vezes t. Aí olha só como você tem que ler. 5 vezes t menos 9 igual a 16. Ou seja, a pergunta aqui é o seguinte que você tem que saber. Qual é o valor, ou quais são os valores, tá? Que quando eu substituo na letra t, o resultado vai dar 16. Ou seja, quando eu multiplicar por 5 e subtrair 9, o resultado vai dar 16. Tudo bem? Só que veja bem, esse t pode assumir vários números, vários valores. Então, o conjunto universo é exatamente aonde o valor que eu estou procurando precisa estar. Então, olha só, nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode dizer que o conjunto universo, a gente pode determinar esse conjunto. Olha, o conjunto é formado pelos números 0, 10, 15 e 18. Então esse seria o nosso conjunto universo. A gente pode dizer quem é o universo. Muitas vezes nos problemas de equação vai ficar subentendido que é os conjuntos numéricos que a gente estuda. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números reais. Tudo bem? Então vamos ao nosso exemplo para ficar mais claro o que vem a ser o conjunto universo. Olha só o exemplo. Considere a equação, olha só, x mais 7 igual a 0. Tá? Então veja bem, lembra, se a gente está diante de uma equação, sim, tem a igualdade e apresenta uma letra. Tá? Aqui diz que sua possível solução é x igual a menos 7, ou seja, o valor que nós substituirmos aqui na letra x, como nós mencionamos lá no exemplo A, que ao trocar essa letra por esse número, menos 7, a sentença é verdadeira. Tá? Considere agora que o conjunto universo da equação são os naturais, ou seja, o conjunto dos números naturais. Ou seja, a gente quer que os números que sejam substituídos no lugar do x sejam os números naturais. Aí você tem que lembrar. Então, o nosso conjunto universo, nesse caso U, vai ser representado pelo conjunto dos números naturais. Está aqui, N. Quem é o conjunto dos números naturais? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Tudo bem? Então está aqui o conjunto universo. Aí tem, né? A gente sempre significa que tem um 8, 10, 11, 12 e assim a gente vai até o infinito. Muito bem. Então ele diz que a possível solução da equação, ou seja, que vai tornar essa sentença verdadeira,
é o x sendo menos 7. Tá? Então seria uma possível. E é verdade mesmo. Porque veja, olha, se eu substituir aqui no lugar do x o menos 7, olha só, menos 7 mais x mais o 7, perdão, igual a 0. Essa sentença é verdadeira? É verdadeira. Porque veja bem, olha, menos 7 mais 7, essa aqui é uma adição algébrica que a gente aprende lá nos números inteiros e que, como esses elementos são simétricos, a gente pode usar a lei do cancelamento, ou seja, menos 7 mais 7 é 0. É verdadeiro. Só que veja bem, esse menos 7, ele não faz parte desse conjunto dos naturais. Perfeito? Olha, não tem. É do 0 em diante. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O menos 7 não é o 7. Então a gente diz assim, olha, que o menos 7 ele não pertence, a gente usa esse símbolo, ao conjunto dos números naturais. E aí você me pergunta, o que vai acontecer? A gente vai dizer que essa equação, tá, dado esse conjunto universo, não tem solução, não possui solução, certo? Mas não esqueça, o conjunto universo, ó, são todos os valores que a gente pode substituir aqui. A gente poderia colocar o 0, 1, 2, por mais que a sentença não seja verdadeira, certo? Então, se a gente substituir, por exemplo, no lugar do x, o 0, 0 mais 7 é 7. 7 igual a 0. Isso não é verdade. Não tem problema, isso pode acontecer. Então, são todos os possíveis valores que a nossa incógnita pode assumir, a nossa letra pode assumir. Perfeito? Então, não tem solução. Bom, veja que aqui nós falamos em solução, tá? Em elemento que substituído no lugar do x torna a sentença verdadeira. Isso abre espaço para a gente definir o conjunto solução, que nós vamos representar pela letra S, e o conjunto verdade, que nós vamos representar pela letra V. É a mesma coisa, tá? A gente chama de conjunto solução ou de conjunto verdade. Quem que vai ser o conjunto solução? É o conjunto de todos os valores que, quando atribuídos à incógnita, tornam a igualdade verdadeira. Tá? Então é importante isso. Precisa tornar a igualdade verdadeira. Verdadeira. Certo? Então, o que isso significa? Que o conjunto solução ele vai ser aquele conjunto formado, tá, por aquele elemento, por aquele número, que vai tornar a nossa sentença verdadeira, que foi o que nós fizemos aqui no exemplo anterior. Então, o menos 7, se fosse o conjunto universo, o conjunto dos números inteiros, por exemplo, que aí já assume os positivos, o zero e os negativos, aí sim, essa equação teria uma solução e o menos 7 seria a solução dela, porque tornou a sentença verdadeira. 0 igual a 0. Muito bem. Então, olha só, vamos ver um exemplo. Considere a equação. Olha, a nossa equação é 5x menos 9 igual a 16. Verifique que x igual a 5 é solução ou raiz da equação. Certo? Vou já explicar para você porque o que vem a ser a raiz da equação. Vamos lá. Então, olha só. Vamos levar, olha, aqui não foi exposto para a gente quem é o nosso conjunto universo. Vamos supor que o conjunto universo aqui seja os números naturais. Novamente, o mesmo conjunto universo do exemplo anterior. Então, vamos lá. Para a gente verificar que esse 5 é solução da equação fornecida, dessa equação aqui, a gente vai ter que substituir no lugar do x o 5, o número 5. Então, olha só, vai ficar assim, 5, vamos repetir a equação, 5x menos 9 igual a 16. Perceba que aqui, lembra, entre o número e a letra não aparece a operação de subtração e adição, aqui nós vamos ter uma multiplicação. Ou seja, para efeitos de cálculo, nós vamos dizer assim, que é 5 vezes x menos 9 igual a 16. Ora, então vai ficar assim, 5 vezes, ó, no lugar do x eu vou substituir o 5, menos 9
igual a 16. Vamos lá. Veja que aqui vai ser 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. Menos 9 igual a 16. Veja que se nós fizermos 25 menos 9, vai dar 16. E 16 é igual a 16. Isso aqui é verdadeiro. Ora, se isso aqui é verdadeiro, então a gente pode dizer sim, que o 5 é raiz ou é a solução da equação dada, tá? Porque é o valor que é atribuído no lugar do x, que a gente substitui no lugar do x, tornou a sentença verdadeira. Se tivesse dado falso aqui, por exemplo, 17 igual a 16, seria falso. Então, o valor não seria considerado solução ou raiz. Então, esse valor ou os valores que tornam a sentença verdadeira são chamados de solução ou também de raiz, tá? Para você entender, pode ser chamado de solução ou raiz. Mas vamos supor que a gente quer determinar o conjunto solução. Então, o conjunto solução, ó, S, é dado, tá? A gente vai abrir aqui esse símbolo que é a chave e coloca o valor que a gente descobriu que tornou a sentença verdadeira. Ó. Então, a solução é 5, ou, se nós quisermos adotar a nomenclatura do conjunto verdade, que é a mesma coisa, aí você abre chave, coloca o valor ou os valores que tornam a sentença verdadeira. Muito bem. Se fosse mais de um valor, e se você pensar que é os naturais, tá? O conjunto dos naturais, o único valor que vai tornar essa sentença verdadeira é o 5, realmente. Se tivesse mais valores, a gente vai ter que separar eles por vírgula, né? Então, supondo que tenha um outro número, então seria 5, vírgula, colocava outro número e fecha a chave, tá? Perfeito. Bom, eu espero que você tenha entendido o que nós fizemos, esses conceitos iniciais, tá? O que é uma equação, o que é um conjunto inverso, o que é um conjunto solução ou conjunto verdade, porque isso é muito importante, a raiz, né, da equação. E então, na nossa próxima aula, a gente já vai falar sobre as equações do primeiro grau e sobre resolução de equação, tá certo? Então, desde já eu agradeço a atenção de todos. Não esqueça de deixar o seu like, tá? De compartilhar o vídeo e deixar aqui nos comentários se você está gostando das nossas aulas, se você aprova esse novo assunto, tá bom? Então, novamente, obrigado pela atenção, um forte abraço e até a nossa próxima aula.